Olá pessoal, vamos com vídeos novos aqui no canal. Vou começar a colocar aqui alguns vídeos que foram sugestões lá do Instagram, né? Então vocês pediram que eu falasse um pouco mais sobre rotina, sobre maternidade, homeschooling, mas não só o que é a rotina ou o que é o homeschooling, mas um pouco da nossa vida, né? Como que a gente tá fazendo esse processo, como que tá acontecendo as coisas aqui em casa, essa maternidade real, né? Então pensei em colocar vídeos curtos aqui, criar uma playlist e fica salvo aqui no canal para vocês assistirem quando puderem, né? Então, sei lá, talvez alguma ideia de maternidade em 5 minutos, né? Falar alguma coisa sobre educação, sobre maternidade, pegar alguns temas aí, talvez sobre homeschooling, alfabetização e falar sobre isso tudo em 5 minutos, mais ou menos. É uma ideia, né? Vamos ver se vai dar certo, porque tem que resumir muito conteúdo. Mas hoje, então, para começar, eu quero falar sobre o Guilherme, que acabou de completar 12 anos. Então, eu quero falar um pouquinho sobre essa parte da adolescência, né? A adolescência é esse marco, né, do final da infância. Então, a gente começa agora uma nova fase, que é uma preparação aí para a fase adulta, e esse meio termo é chamado de adolescência, né? E alguns sinais, então, a gente já começa a observar um pouco antes, mas depende muito da criança. E eu não quero ficar falando aqui de sinais, porque vocês já sabem, é só pesquisar aí no Google que tem. Mas eu quero falar um pouquinho sobre as influências, né? Por exemplo, a gente encontra aí crianças que têm mais ou menos a mesma faixa etária, e elas são muito diferentes uma das outras. Então, algumas parecem que ainda são bem infantis, enquanto outras já estão bem adolescentes, né? Com comportamentos já de adolescente, jovem adulto, vamos dizer assim. E eu estava me questionando até onde esse comportamento, ele é realmente uma etapa aí do desenvolvimento, e se é algo natural, ou se isso teve alguma influência, né? Então, hoje em dia, me parece que vem muito mais da influência do que algo natural. Claro que quando mexe com os hormônios, né, principalmente meninas, aí que elas têm essa parte de que talvez amadureçam, né, um pouco mais cedo do que os meninos, e essa questão hormonal, ela mexe com o psicológico também, mas me parece que tem muito mais a ver com a convivência, com os coleguinhas, as influências, né? Aquilo que elas escutam no dia a dia, aquilo que elas veem no dia a dia, o que elas estão acessando aí na internet no dia a dia, o convívio que elas têm, como são esses coleguinhas e o que eles assistem, escutam no dia a dia deles. Então, às vezes, a gente tem uma criança que ela parece, ou uma adolescente, né? Mas eu quero ainda falar desse final da infância, que parece que a criança ela já está num processo mais avançado, já está adolescente muito cedo, né? E a gente fica, nossa, mas será que amadureceu tão rápido? E às vezes eu acho que não, às vezes eu acho que não tem tanto a ver. Pode ser que o comportamento dela pareça, mas é porque ela está imitando colegas ou aquilo que ela viu, simplesmente porque ela precisa ser aceita em algum lugar, por alguém, por um grupo, né? Ela precisa sentir que ela faz parte desse grupo, e então ela começa a imitar certos comportamentos, porque ela é influenciada por isso, né? Então ela não quer dizer que as atitudes dela sejam realmente maduras. Ela não sabe, não tem consciência daquilo no sentido de pensar com razão naquilo que ela está fazendo, né? Que os atos dela terão consequências e tal. Como a gente já espera de um jovem adulto, né? De um adolescente que já está mais maduro. Mas ela simplesmente está imitando aquilo que ela vê. E se os colegas dela são influenciados e começam a se comportar de uma forma que pareça mais adulta, né? Para a idade, essa criança ela também não quer ficar de fora e começa a imitar, repetindo o que os coleguinhas fazem. Então parece que ela amadureceu muito rápido, mas é apenas uma adaptação que ela teve que fazer no seu comportamento para poder ser aceita neste grupo, né? Porque ninguém quer ser excluído. Então, quando eu parei para pensar sobre isso, eu vi que ao redor, em algumas pessoas aí que eu conheço, né? Em que eu fiz essa observação, você não vê traços de desenvolvimento no sentido cognitivo, psicológico, para dizer que essa criança ela realmente amadureceu, avançou tão depressa. Mas a gente vê que é muito mais uma questão de imitar, né? De ver aquilo que está acontecendo em volta e ela tentando repetir aquilo, repetir aquele padrão.
Então pode ser, claro, modismo, mas justamente o modismo vem por influência, né? Mas eu acredito que seja mais por ser aceita. Então nessa fase elas já têm um pouco mais de insegurança e elas têm necessidade de participar de grupos, né? Querem fazer parte dessas atividades que os colegas fazem também, e para isso elas precisam se adaptar. E talvez porque a gente fale muito sobre a rebeldia dos adolescentes e que essa fase é uma fase terrível, talvez eles acabem absorvendo um pouco dessa ideia e tenham que, de certo modo, viver desse jeito, porque é assim que foi ensinado, é assim que todo mundo espera que essa pessoa se comporte. Mas então hoje a reflexão que eu quero fazer para vocês, né, que agora eu estou iniciando essa fase aí com meu filho, e está entrando na adolescência, claro que isso não é uma mudança que acontece da noite para o dia, é um processo, né, e a gente vai falar mais sobre isso, mas eu quero que vocês prestem atenção nisso, né, se vocês veem também esse padrão de que talvez as crianças elas não estejam tão maduras tão cedo, não estejam amadurecendo, se desenvolvendo tão rápido, talvez seja apenas uma influência daquilo que elas estão recebendo todos os dias, né, das telas, do que elas assistem, do que elas veem, do que elas estão aí escutando dos coleguinhas também, vendo como exemplo para tentar se encaixar, né, e não porque realmente amadureceram. Então essa é a ideia que eu queria deixar de reflexão para hoje, para começar aí essa nova série de vídeos. Se você gostou, comente aqui embaixo e eu quero também que você me diga se você concorda, se você acha que tem alguma outra coisa, né, o que realmente as crianças estão se desenvolvendo mais cedo. Então escreve aqui nos comentários para mim e se inscreva no canal e deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações. Queria sempre falar isso, né? Agora a gente pode falar. Então é isso, gente. Qualquer coisa, também sigam lá no Instagram.